te indico que você faça o jejum. Tá aqui esse vídeo que eu acabei de gravar e está disponibilizando ele para você. Use, recomende, me dê o seu feedback, me critica, me elogia, fala comigo, me manda uma mensagem, você pode entrar no meu site, me manda um e-mail, lá tem WhatsApp, tem grupo de Telegram. Eu vou estar gerando um PDF com essas informações, disponibilizando para download no grupo do Telegram. Vai bastar você entrar lá e poder baixar esse PDF com todas essas anotações. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão. E eu até estou aqui hoje. Desculpe, vamos começar de novo. Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão. E esse vídeo, eu estou elaborando para você, é mais um vídeo que eu estou elaborando nesse contexto, no contexto atual de quarentena, por conta do Covid-19. E eu decidi hoje estar falando sobre algo que eu já falei em outras postagens, só que dando uma abordagem um pouco diferente, que é relacionado ao jejum. Tá? E eu estou aqui nesse formato de gravação que eu estou querendo para otimizar e para poder te disponibilizar melhor o conteúdo que eu estou buscando te passar, onde eu vou estar gravando ali, fazendo algumas anotações e falando para você aqui de modo que você consiga aproveitar melhor tudo que eu estou querendo te passar. Beleza? Para quem não me conhece rapidamente, eu sou bacharel em filosofia, master practitioner em programação neurolinguística, formei durante 20 e poucos anos, completei esse ano 10 anos sem fumar, sem botar um único cigarro na boca. Ao longo desse processo eu engordei, fiquei mal de saúde, emagreci, realizei esse ajuste de peso, já estou com o meu novo peso, emagreci 26 quilos, estou com esse novo peso já há mais de 2, 3 anos e tenho aqui assim estado compartilhando com você o que eu aprendi ao longo desse período, tudo que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, de modo a te facilitar a ser mais saudável. Se você precisar parar de fumar, que você consiga parar de fumar. Se você precisa fazer uma redução ou ajuste de peso, que você consiga gerar uma redução e ajuste de peso. Se você quer ser mais saudável, que você consiga ser mais saudável. Então a minha proposta é te ajudar a ser mais saudável. Principalmente nos dias de hoje, em que isso é cada vez mais difícil, devido a toda uma gama de circunstâncias e de situações, e nesse contexto específico que está se passando nesse momento de restrição de movimentação, de alimentação, onde as pessoas estão sendo obrigadas a ficar restritas e confinadas em isolamento social, né, só conseguindo interagir, uma maioria esmagadora das pessoas via internet, e muitas pessoas ficam às vezes tão restritas, têm que fazer inclusive suas compras, tudo, só pela internet, pelo telefone, essas coisas todas, enfim. Eu estou aqui buscando colaborar e te ajudar a conseguir atravessar essa etapa e aproveitar essa etapa para poder estar se beneficiando, se tornando ainda mais saudável, porque a vida continua, vai chegar um momento em que toda essa situação vai passar, porque afinal, na vida, a não ser motorista e trocador, tudo mais é passageiro, certo? Isso é uma história só de quem já tem um pouco, por falta da minha idade, porque para quem é mais novo, pega cidade grande, nem usa quase mais ônibus, mas antigamente você tinha ônibus, você usava ônibus para ir para os lugares, então o ônibus você tinha o motorista e o trocador. O trocador é o cara que você comprava a passagem para poder passar, e o motorista é quem ia dirigindo, né? Hoje em dia a maioria dos lugares só tem o motorista, se for ônibus, se for no metrô, se for em algum outro meio de transporte, nem mais você tem contato ao motorista. Mas enfim, na vida, tirando o motorista e trocador, tudo mais é passageiro, tudo mais passa, tudo mais chega um momento em que simplesmente passa, até uva passa. Na verdade, as piadinhas sem graça, mas para ver se a gente torna o ambiente um pouco mais agradável. Tá? Então hoje a minha proposta é estar falando com você a respeito do jejum, certo? Jejum. Eu já fiz algumas postagens a respeito de jejum intermitente, tá? O jejum é algo que tem mais de 1001 benefícios, é mais do que um Bombril, né? Antigamente a propaganda do Bombril é 1001 benefícios do Bombril, realmente é algo que, usando-se a criatividade, usando-se
adequadamente, você poderia aplicar de uma gama gigantesca de maneiras. E o jejum é algo milenarmente utilizado com vários propósitos, com vários fins. Lembrando rapidamente que nós temos 3 pilares para a saúde. Tá? Para sermos saudáveis, nós precisamos mexer em quê? Alimentação, atividades físicas e a nossa programação mental, o nosso mindset. O nosso mindset é o que dá significado e significância às coisas. Tudo só tem significado no momento em que a gente atribui significado. Isso é o que nos torna sujeito. Sujeito é quem constrói a realidade. Objeto é a realidade que o sujeito constrói. Tá? Subjectum, objectum. Sujeito é aquele que percebe e constrói o objeto que está sendo percebido e construído na relação com o sujeito. Isso só é possível dentro de uma mente, dentro do nosso contexto de existência. A interação, a construção de realidade, ela só passa pela interação entre alguém e algo mais. Tá? Então, para a gente poder mudar a nossa realidade, para a gente poder mudar tudo que nos ocorre, nós necessariamente precisamos mudar a nossa maneira de construir essa realidade. E essa maneira de construir a realidade é através do nosso processo mental, é através do nosso mindset, das nossas programações internas. Certo? Então, sobre isso que eu tenho buscado colaborar com você, dando dicas de alimentação, dicas de atividades físicas e dicas para você, basicamente, poder estar mudando e enriquecendo o seu mindset, a sua programação interna. Ok? Então, eu estou aqui para estar colaborando com você a você enriquecer mais o seu mapa, a sua representação a respeito do jejum. E para isso, né, uma grande ferramenta que a gente tem nos dias de hoje é você utilizar o Google Acadêmico. Tá? Para você ter acesso a informações realmente mais assim adequadas, é bom você ir a fontes fidedignas. Né? Uma das coisas que eu aprendi na época da faculdade, que eu fiz filosofia, lá na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é você saber pesquisar. Na época a gente não tinha essa riqueza e facilidade de acesso a informações como nós temos hoje. Né? Inclusive hoje em dia já existe até um termo, dar um Google. Tá certo? O Google é sim uma plataforma extraordinária de pesquisas, de dicas. Agora, como qualquer plataforma, da mesma maneira, é uma plataforma de busca, de pesquisa, uma gigantesca biblioteca, tá? Com uma organização fantástica. Os caras realmente são extraordinários no que fazem, certo? E nós podemos utilizar isso de maneira adequada, mas a gente precisa saber utilizar. Qualquer ferramenta, ela para ser bem utilizada, você precisa ir aprendendo a utilizá-la. E você vai aprendendo a utilizá-la com o uso, com a prática e tendo a pergunta. A pergunta é tão importante quanto a resposta. Você saber elaborar a pergunta vai te aproximar ou distanciar da resposta. E também para quem você pergunta. Certo? Então, da mesma maneira, antigamente você entrava numa biblioteca e você tinha que ir às estantes, de um modo geral, fazer as pesquisas, procurar, e aí você ia. Eventualmente você podia ter a ajuda de um bibliotecário, assistente de biblioteca, não sei o que, era um processo muito, às vezes, longo, demorado. Isso hoje em dia é muito fácil. Só que você simplesmente pegar e jogar na internet lá, benefício do jejum. De repente vai aparecer uma opção de porcaria, ou coisas sérias, coisas não tão sérias. Você vai lá e joga de um modo geral. Benefícios do jejum. Beleza, ó, dieta low carb, show, top. 12 benefícios do jejum intermitente, como fazer. Os benefícios do jejum. Isto é. Aqui, ó. Show, tem muita coisa boa. Tá? Agora, se você quer uma coisa mais assim direcionada, mais científica,
Aí você busca numa fonte de informação de base de conteúdo científico, tá? Por exemplo, aqui, ó, acabei de parar aqui numa excelente reportagem aqui da Isto É, tá certo? Do dia 20 de 12 de 2013, atualizado em 21 de 1 de 2016. Tem inclusive um áudio, tá? Relação aqui, jejum, costume milenar associado à limpeza do corpo e da mente. Está se tornando alvo de intensos estudos científicos. Os pesquisadores querem descobrir em que condições e por que faz bem privar o organismo da ingestão calórica habitual por períodos determinados. As respostas dão mostra de benefícios múltiplos, que incluem o auxílio no controle de crises de epilepsia, na melhora do humor e na prevenção do diabetes. Aqui, ó, vou copiar aqui e vou botar aqui, ó. E vou botar aqui o link onde essa parada tá. Aqui, ó. Você vai poder pegar, clicar e chegar nisso aqui. Há várias formas de realizar jejum, mas o modelo básico consiste em alternar os dias em que se come normalmente com aqueles nos quais o consumo calórico é diminuído. É o jejum intermitente, que está na moda, gente. E eu recomendo, inclusive. Né? Podemos falar e dar mais dicas sobre isso. Né? Porque para você poder realmente fazer, conseguir gerar, fazer um jejum desse legal, é importante você ir fazendo, para tornar isso um hábito, e fazendo algumas mudanças no seu processo alimentar, porque senão você vai sofrer muito. Mas o sofrer eventual, enquanto uma restrição autoimposta, ela pode ser realizada. Né? Como eu já fiz em algumas outras postagens, falei já em algumas outras postagens, não é interessante você de modo contínuo gerar um falso jejum. Se você está com uma dieta extremamente alta em carboidratos, de vez em quando forçar um jejum contínuo, de alongar espaço, buscar alongar, mas com uma tensão interna muito grande, porque essa tensão interna libera uma porção de hormônio que vai te fazer engordar, te entra num processo de engorda ao invés de emagrecer. Esse não é um jejum legal. Agora, se você consegue, por exemplo, tá, colocar um propósito, vamos lá, aqui, ó. Colocar um propósito digno e de valor associado a uma restrição autoimposta. Nesse momento você consegue lidar melhor com a tensão associada à restrição. O que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, vou fazer jejum hoje. Tá? Como está aqui citado no texto aqui em cima, tá? Que eu acabei de pegar aqui, né? Como fazendo um parêntese, né? Dentro desse contexto de pandemia, de quarentena, eu não tenho tempo de ficar elaborando muito, tá, esses vídeos que eu estou gravando. É o que eu faço. Eu faço a minha meditação no momento que está todo mundo dormindo, estão as crianças dormindo, está a esposa dormindo, está tudo aqui. Boto o propósito de realmente colaborar e realmente dar o melhor que eu posso para você que vai estar aí. E venho nesse período, nesse lapso de tempo que eu tenho disponível, e busco dar o meu melhor aqui agora, ok? Aí depois disso aqui tá feito, ainda vou ter que editar para poder carregar, para você poder ter acesso. Parece não é nada, um videozinho às vezes curto de 30, 40, 50 minutos. Para mim, que não sou especialista na área, eu só vou às vezes conseguir carregar esse vídeo depois das 3, 4 horas da tarde. Por causa do trâmite que leva para eu juntar essa imagenzinha que eu estou querendo te disponibilizar para te ajudar, junto com essa outra aqui para ficar de melhor qualidade, porque a minha webcam não é de boa qualidade para poder estar te gerando uma imagem dupla, entendeu? Então isso tudo toma um belo de um tempo e
eu tenho as crianças correndo para cima e para baixo, eu tenho uma opção de coisa que eu também tenho que realizar além disso. E eu estou querendo justamente o quê? Te dar o melhor possível dentro deste momento. Beleza? Então, estou produzindo isso no momento em que eu estou aqui gravando isso para você. Beleza? Fecha parênteses e vamos lá. Tá? Na hora em que você consegue, tá? Fazer... Aqui, ó. Você decide que vai fazer um jejum, tá? Que ele tem benefícios tanto para o seu corpo, para a sua mente, tanto na cura que é assim, de crise de epilepsia, como na melhora do humor e prevenção de diabetes. Isso são algumas coisas que a ciência hoje em dia já comprova. Tem mais um caminhão de coisas que ela comprova, como está aqui nesse outro link aqui, que você vai conseguir botando lá no Google Acadêmico, tá? Você joga lá no Google Acadêmico, um dos resultados que ele vai te dar é isso aqui, que é um estudo da defesa, 6 de julho de 2018. Aqui tem um resumo dessa defesa de tese, que está ali disponível para você baixar dentro desse endereço aqui. Deixa eu ver se eu pego o link direto aqui, ó. Tá aqui. Se você vem aqui e clicar aqui, copiar o endereço do link. Aqui você baixa, tá? A tese inteira que o cara vai estar discorrendo a respeito. Jejum pode ser entendido como a abstinência voluntária de comidas ou bebidas com conteúdo energético ou valor ou calórico por períodos, que geralmente começa nas 12 horas. Ou seja, que você fica a partir de 12 horas sem ingerir, tá? Nada que contenha conteúdo energético ou calórico. Para ser considerado jejum, é pelo menos 12 horas sem ingerir nada com valor calórico ou energético. E pode se estender por dias ou semanas, ok? O jejum é praticado desde a antiguidade, em que as populações, por razões culturais ou religiosas, tá, abstinham-se voluntariamente, ou seja, uma ação voluntária, como acontece no Ramadã, tá, que é um hábito muçulmano. Tá? Os muçulmanos têm o mês do Ramadã, em que eles ficam lá o período inteiro sem comer ao longo do dia. Eles comem na parte da noite, depois do sol se pôr. Tá? É um período em que eles se dedicam a jejuar com um propósito de purificação espiritual e de conexão com Deus. Ok? Então, o jejum tem vindo gradativamente a ser recomendado para tratamento ou prevenção de várias doenças e mesmo indivíduos com saúde que procuram um estilo de vida saudável, ok? Como as dietas low carb e as cetogênicas indicam, beleza? Descobertas provenientes de investigações em animais e estudos mais recentes, efetuados em humanos, indicam que o jejum pode providenciar estratégias eficazes para retardar o envelhecimento e aumentar a performance cognitiva. Tá? O objetivo desse estudo é uma revisão, providenciar uma revisão abrangente e contextualizada do impacto do jejum no âmbito da cognição e da longevidade. Beleza? Então, esse estudo, que você tem acesso aí, vai te mostrar o impacto do jejum no âmbito da cognição e da longevidade. E para isso, ele vai fazer uma análise de artigos indexados na base de dados do PubMed, que é uma outra plataforma também de artigos científicos, ok? E do Google Scholar,
que é esse link aqui que eu estou te indicando, que é o Google Acadêmico, ok? Entre outras. Para efetuar a pesquisa, vão usar essas palavras-chave aqui, tá aqui, você pode pegar e verificar, ok? Resultados que o cara chegou após ter realizado o estudo. A vasta maioria dos artigos científicos analisados, valida os benefícios do jejum na área cognitiva, onde é destacado aumento do fator neurotrófico derivado do cérebro e a cetogênese nas restrições calóricas mais longas. A cetose vai começar a partir de 16 horas de jejum. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo vai parar de ficar consumindo carboidrato, porque vai estar no seu sangue, porque em 16 horas, ele, a princípio, num período de 16 horas, o seu corpo consegue consumir toda a reserva que está disponível de glicose no seu sangue, a princípio, num corpo normal, ok? E aí ele vai começar a ter que se alimentar de quê? Da gordura que está armazenada, ok? Então isso vai gerar um processo de cetose. E essa cetose é altamente benéfica ao organismo, mesmo porque no momento em que ele começa também esse processo de cetose, ele também vai começar a um processo de autofagia. E essa autofagia, ou seja, as células vão começar a se comer a si mesmas, ele vai priorizar o consumo das células mais velhas, de células doentes, de células ruins, de células que precisam e podem ser renovadas. Tá certo? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um aumento na longevidade, ok? Onde os mecanismos que desencadeiam a autofagia, aí que eu estava falando, têm papéis relevantes, tá certo? Lembrando que eu estou pegando esse texto por primeira vez. Eu não havia lido esse texto antes de eu estar aqui falando com você, beleza? Então vamos lá. Conclusão em que esse parceiro chegou aqui nesse estudo. O jejum é uma abordagem não farmacológica promissora. Na verdade, ela é utilizada há milênios, há relatos. Se você for pegar e for se dar ao trabalho de pesquisar adequadamente, em todos os livros religiosos e de ciências antigas do jejum. Se você segue uma religião, você vai lá no seu livro base religioso, que ele fundamentalmente vai estar relacionado a uma tradição extremamente antiga, seja qual for a sua, e lá desde lá de trás, já mais do que aquilo que você pode considerar, se realiza o jejum, ok? Então, é uma abordagem não farmacológica promissora. Veja bem, promissora dentro da perspectiva atual, aonde arroga-se a ciência moderna, né, que nasceu nascida a partir de Descartes, né, junto da metodologia de pensamento de Descartes, e depois com Francis Bacon, tá, arroga-se, tá, uma construção de conhecimento válido que começou agora, meia dúzia de anos, se você for comparar dentro do período histórico humano, que também não é grande coisa dentro do período histórico deste planeta, que também não é grande coisa do período histórico da constituição de tudo que há e que existe, que é conhecida, que vem lá desde o Big Bang. Né? Tudo uma questão de contexto, de você pegar e posicionar as coisas dentro de uma linha do tempo, né, temporal, perceptível. Então, o que acontece é que a nossa sociedade, a nossa civilização acabou gerando um hábito, principalmente hoje em dia, com essa correria que a gente tem de mudança, de que o que tem mais de, às vezes, meses, já está velho e obsoleto. Na verdade, existem muitas coisas antigas que estão sendo consideradas como promissoras. Promissor, veja bem, é algo extremamente antigo, é milenar o uso do jejum para você poder gerar um processo de
cura, tanto física, quanto mental, como emocional, como espiritual. Todos os grandes profetas, líderes religiosos, praticavam com regularidade o jejum. Em todos os grandes momentos de crise, de dificuldade, o jejum sempre foi utilizado como um recurso para se conseguir acessar respostas que a princípio não estão disponíveis. No momento em que nós somos um sistema completamente integrado, no momento em que a gente corta o suprimento de glicose, tanto que um jejum possibilita, e a gente consegue ultrapassar o período de 16 horas para acabar com essa glicose, e começa o processo de autofagia e de cetose, automaticamente, tá? Nós somos um todo integrado. Automaticamente, na medida em que o nosso corpo começa a consumir as reservas, não só de gordura, mas também de processo autofágico, de comer células velhas, e começa a gerar células mais novas e mais saudáveis para substituir, isso gera uma transformação no nosso processo mental, no nosso processo emocional e também na nossa conexão com tudo o mais que existe, ou seja, o nosso processo e conexão espiritual. Tá? Quando isso acontece, nós temos a possibilidade de novas ideias começam a aparecer para a gente. A nossa construção de realidade vai mudando. Nós somos um todo constituído numa parte física, numa parte biológica, de uma parte mental, de uma parte espiritual, algo emocional. Isso são nomes que a gente dá para um todo que nós somos. Nós não somos meramente o nosso corpo, nós não somos meramente a nossa mente, nós não somos meramente o nosso espírito, nem nossas emoções, nem tudo mais que nos compõe. Nós somos esse todo neste momento de existência. Então, ao se fazer o jejum, principalmente esse jejum a partir de 16 horas, ele ajuda nesse processo de renovação que a gente pode estar tendo. Certo? E na hora que você consegue botar um propósito, uma direção para estar realizando ele, quanto mais elevado esse propósito, mais eficientemente você vai conseguir realizar o jejum. Tá? Se o seu propósito for meramente pegar e às vezes só emagrecer pode ser pouco, como um propósito para você conseguir superar a dificuldade de realizar um jejum. Dificuldade enquanto você estiver numa base de ingestão alimentar, base carboidrato. Na medida em que você for conseguindo mudar a sua alimentação de base carboidrato para uma base mais rica em proteínas e em gorduras boas, quanto mais isso for acontecendo, você realmente for tirando os carboidratos e ingressando nessa base mais proteica de gorduras boas, não é qualquer gordura, são gorduras boas, como principalmente óleo de coco, azeite de oliva extra virgem e banha de porco, tá? Principalmente óleo de coco, tá? Quanto mais você for conseguindo tirar os carboidratos todos, tá? Deixa a base carboidrato para entrar só via salada, via os matos todos que são necessários serem comidos, até para dar fibra nessa história toda, tá? Mas quanto mais você for conseguindo entrar nessa base alimentar, tá, low carb e cetogênica, mais fácil vai se tornando realizar o jejum, ok? Só que num primeiro momento, a maior parte de nós se alimenta à base de carboidrato, porque é isso que veio sendo ensinado aos últimos anos, os últimos 30, 40 anos, desde a década de 70. Isso é outra história, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, eu já fiz outras postagens a respeito, e depois pode se falar mais sobre isso, e isso é fácil também de pesquisar. Tá? Mas quanto mais você tiver dentro dessa alimentação que já te facilita a cetogênese, mais fácil vai ser para você realizar o jejum.
seja ele de 12, 16, 24, 36, 48 e assim vai, ok? Agora, é importante, já tem vários estudos, como essa pessoa que está indicando, daqui a pouco eu vejo aqui, ó, é um mestrado integrado em medicina. Esse trabalho aqui é do outro lado aqui. Cadê o nome da pessoa? Título. Pô, aqui não está me parecendo o nome do cara. Ah, tá aqui. Autor. Rodrigues. Manuel Pedro Sampaio de Vasconcelos Alves Rodrigues. Tá? É o autor dessa tese aqui. Tá? Dentro lá do Google Acadêmico você vai achar mais uma porção delas. Tá? Entendeu? Então, como o... Cadê? O orientador é José Luiz Ribeiro Temudo Barata. Então, como Manuel Pedro Sampaio de Vasconcelos Alves Rodrigues está indicando, tá? O jejum é uma abordagem não farmacológica, promissora e parece ter efeitos benéficos no domínio cognitivo e no atraso do envelhecimento, tá? Pelos motivos que eu estou te indicando. Bem, os motivos que eu estou te indicando é sobre as minhas considerações a respeito. Eu não li a tese aqui do nosso amigo Manuel Pedro, ok? A maior parte dos artigos científicos revistos demonstraram existir uma correlação positiva entre jejum e as duas áreas investigadas. Duas áreas investigadas, domínio cognitivo e atraso no envelhecimento, tá? Os efeitos positivos incluem aumento da plasticidade cerebral, tá? Ou seja, o cérebro tem maior capacidade de adequação ao que acontece, tá? O que é chamado isso? Resiliência, tá certo? Plasticidade cerebral é outro nome para resiliência, ou seja, a sua capacidade de se permanecer e se manter centrado, a sua capacidade de conseguir enfrentar uma crise e atravessá-la de maneira saudável, ou mais saudável, certo? Aqui, efeitos positivos, vamos botar aqui, incluem aumento da plasticidade cerebral e da neurogênese e da neurogênese e da biogênese mitocondrial na cognição, ou seja, na cognição, tá? Efeitos positivos na cognição. Neurogênese, ou seja, a geração de novos neurônios, certo? Hoje em dia se sabe que sim, o nosso cérebro consegue gerar mais neurônios. Eu lembro quando eu estava na escola e esses negócios eram ensinados, se dizia que o nosso cérebro era uma parte nossa em que não havia regeneração celular. Todo o corpo se trocava. Era ensinado isso. Que é um período X, sei lá, de 1 ano, 6 meses, não lembro certo, que todas as células do nosso corpo estavam sendo continuamente reproduzidas e trocadas, menos as do cérebro, tá? Os estudos aqui, tá? Que o nosso amigo aqui, Manuel Pedro Rodrigues, conseguiu chegar à conclusão, dentro da releitura dele, e indicam uma capacidade de neurogênese associada ao jejum. Biogênese mitocondrial. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue melhorar e gerar uma quantidade maior de mitocôndrias. Mitocôndria é justamente a partezinha, a organelazinha celular que nos possibilita o quê? Disponibilizar energia.
A energia gerada no nosso corpo é gerada dentro dessas organelas com o nome de mitocôndrias. As mitocôndriazinhas são as nossas usinas de geração energética internas. Tá? Então, o jejum estimula a biogênese mitocondrial. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que você consegue, sim, ficar fazendo jejum, por mais que no início, tá, possa às vezes ser difícil, a pessoa possa se sentir meio fraca, meio isso aqui, por que ela vai se sentir fraca? Porque ela ainda está numa base alimentar, base carboidrato. No momento em que ela conseguir fazer a mudança alimentar para uma base alimentar cetogênica ou low carb, o corpo entra mais, passa a funcionar em processo de cetose, de autofagia e vai estar ali, ó, ingressando nessa produção, neurogênese, biogênese mitocondrial, uma renovação toda do corpo. Isso vai te disponibilizar todo um aumento de plasticidade cerebral, quer dizer que você vai se tornar cada vez um indivíduo mais capaz a interagir melhor com o que estiver acontecendo. Tá certo? Não sou eu sozinho que estou falando isso não, estou citando um artigo aqui. Se você for lá no Google Acadêmico, você vai encontrar mais um caminhão de coisa relacionada. A autofagia e os mecanismos que a potenciam podem ser um potencial alvo para modular a esperança de vida em animais. Veja bem, o que isso aqui quer dizer? Tá? A autofagia e os mecanismos que a potenciam O que é a autofagia? Autofagia é quando as células começam a se comer a si próprias. Ai meu Deus, as células vão se comer a si próprias. Sim, elas se comem a si próprias. Isso num organismo saudável é normal. Isso faz parte da renovação do nosso corpo. Tá certo? Elas se comem sim a si próprias. Tá? Tem uma linha aí que está dizendo que os seres humanos não foram feitos para comer carne. Tudo bem, beleza, o cara vai lá e discorre uma opção de coisa. Tá? Em última instância, quando uma célula come outra, ela está se alimentando daquilo que ela é composta. Tá certo? E uma organela viva, de um organismo biológico como nós, isso é normal. A existência no nosso planeta, no planeta Terra, é feita de um ser mais complexo consumindo outro ser, ou no mesmo grau de complexidade, geralmente um grau inferior de complexidade. Quanto menos complexo for esse outro ser que está sendo consumido, ele continua sendo um ser vivente. Todos os seres viventes são dignos. Então, não importa se você vai comer necessariamente carne de boi, de vaca, de cobra, de lagarto, de coelho, ou se você vai comer um tronco de árvore, ou uma alface, ou uma folha de qualquer coisa. Você está comendo um ser vivente. Ok? E é necessário o consumo de seres viventes para manter a nossa vida biológica. E dentro desse contexto, isso também ocorre dentro do nosso interior, no nosso corpo, aonde as nossas células habitualmente consomem umas às outras, mas elas não consomem simplesmente qualquer célula. A prioridade de consumo é sobre as células mais velhas e já debilitadas. O que, por sua vez, ela não come e simplesmente some. Ela come, joga fora o que não presta e se duplica e gera uma nova célula para ficar no lugar daquela célula. Se ela for uma célula que ocupe uma função, e se ela for uma célula que está com uma má formação, ou seja, uma célula doente,
uma célula cancerígena, ela acaba com essa má formação e no lugar dela joga-se fora o que não presta pelo sistema excretor e no lugar dela gera-se uma célula saudável. Ou seja, esse processo de autofagia, ele é a base da saúde celular e no nível um pouco menor e no nível um pouco maior, isso vai se refletir na base da saúde do nosso corpo como um todo. E a saúde do nosso corpo como um todo vai necessariamente estar interligada aos nossos processos mentais, aos nossos processos emocionais e às nossas interações espirituais. Nós somos um sistema integrado e complexo. Quanto mais complexo um sistema, mais a alteração em uma parte influencia outras partes. Certo? Então, sim, a autofagia e os mecanismos que a potenciam aqui podem ser um potencial. Se a minha esposa visse aqui, esse texto não foi revisto por ela, porque já teria mudado tudo. Jornalista, né? Até eu tô achando isso. Vamos lá. Os mecanismos que a potenciam, ou seja, que a ampliam, que a aumentam, que a tornam mais eficazes, como o jejum, como a restrição da ingestão de carboidratos, tá? Não é só o jejum que vai estar estimulando a autofagia. Se você faz uma alimentação muito rica em carboidrato, o que acontece? O que acontece é que você disponibiliza uma quantidade, tá, de moléculas quase de glicose quase prontas. Então, a glicose ela tem um consumo muito mais rápido para o corpo do que a cetose. O processo de glicose ele é muito mais acelerado, é muito mais rápido. Então, se quebra, se usa, se quebra, se usa, se quebra, se usa, e aí começa a sobrar muito se você tem muito. Quando começa a sobrar muito, o corpo começa a armazenar isso tudo. E ele vai armazenando isso tudo, e tem muita energia disponível todo o tempo, com uma dieta muito rica em glicose, em carboidrato, ele para de fazer a quebra de gordura e paralisa ou atrapalha o processo de autofagia. Ele não vai paralisar como um todo, porque isso faz parte da manutenção orgânica. Só que uma disponibilização muito grande de carboidrato, ela vai retardar, ela retarda o processo de autofagia. E o processo de autofagia, ele está na base da renovação celular. Ou seja, dieta rica em carboidrato está necessariamente relacionada a um organismo mais doente e potencialmente mais suscetível a adoecer. Então, por exemplo, num momento de pandemia, como é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, uma das ações muito interessantes seria o quê? Você justamente fazer uma mudança alimentar. Reduzir ao máximo possível a ingestão de carboidratos e de calorias e ir migrando isso da maneira possível para uma dieta base cetogênica. Tá? Conversa com o seu médico, as pessoas relacionadas, estuda, pesquisa. Tá? Eu estou te dando aqui, estou fazendo uma análise sobre um texto, só sobre o resumo da tese, tá? Desse amigo aqui, Manuel Pedro Sampaio de Vasconcelos Alves Rodrigues, que eu encontrei agora quando eu sentei e botei o propósito de disponibilizar um conteúdo de valor para colaborar no seu momento, para você ser mais saudável, certo? Do mesmo modo que eu achei esse texto aqui assim, e esse trabalho que está totalmente de acordo com o que eu tenho realizado, tá? Na minha experiência pessoal e tenho buscado aplicar na minha família, tá? Você vai lá, você lembra do início do vídeo que eu estou falando, você tem que ter a pergunta,
saber aonde pesquisar e elencar algo de valor, um fundamento de valor, tá? Então vamos lá. Mecanismos que a potencializam. Então, voltando no que eu estava falando, os mecanismos que potencializam a autofagia são reduzir a ingesta, tá, de carboidratos normais, principalmente açúcar, essas coisas todas refinados e tal, tá? Se possível, eliminar essa sua existência e realizar o jejum. Por exemplo, existem mais, tá? É questão de pegar e pesquisar. Existem mais, mas esses são alguns, tá? Podem ser um potencial alvo para modular a esperança de vida em animais. Certo? Ou seja, para aumentar a esperança de vida em animais. Por quê? Por causa disso que eu acabei de falar. Se você começa a ir substituindo células velhas, células doentes, células que estão com algum defeito. Eu lembro quando eu aprendi a respeito de células cancerígenas, né, isso lá quando eu fiz, na época era a 7ª série, hoje é 2º ano do ensino médio, eu acho. Né? Que foi quando isso foi dado em biologia. Lá foi ensinado, pelo menos eu aprendi isso lá, que uma célula cancerígena, a célula cancerígena era produzida normalmente. Às vezes saía uma célula errada na linha de produção e tal. Só que as outras células iam lá e consumiam ela. A gente tem, né? Era uma coisa normal. E aí você vai controlando. Quando o corpo não dava conta, aí por isso poderia evoluir para um tumor e para um quadro cancerígeno. Dentro disso que eu estou falando, tá certo? Que tem a ver com várias coisas que eu venho estudando aos últimos anos, dentro desse contexto específico, fica fácil de entender que se você tem uma ingestão alimentar base carboidrato, fica muito fácil você gerar uma falha no processo natural e normal e saudável do corpo gerar o seu controle de saúde. Por quê? Porque, como eu falei ainda agora, se você tem uma disponibilidade muito grande dentro do seu corpo de carboidratos, de açúcares e tal, o processo de autofagia e também de renovação celular, ele fica enfraquecido. Isso é um dos motivos, tem mais, tá? Esse é um dos motivos. Ele fica enfraquecido e com isso facilita-se o desenvolvimento de tumores e de cânceres espalhados dentro do corpo. O que gera a tese de que o câncer não é simplesmente uma doença louca que acontece sem nenhum controle. Há como se prevenir do câncer de uma maneira geral, não estou dizendo de um modo absoluto, mas de um modo geral, de uma grande quantidade deles. Há vários estudos aí, basta se pesquisar em fontes dignas como, por exemplo, dentro aí do Google Acadêmico, dentro do PubMed, fazendo as perguntas corretas, ok? Como foi feita aqui assim no início dessa pesquisa, tá? Há como, hoje em dia tem uma grande linha que indica que o câncer é uma doença, na verdade ele é uma expressão de uma equívoco alimentar, que vai gerar um desequilíbrio interno, que gera um processamento natural de autocura, de renovação celular, tá? Ele atrapalha nesse processo e acabam se soltando essas células que ela vai se multiplicando enlouquecidamente e aí pode-se evoluir, se não se fizer algo em tempo hábil, pode às vezes ser muito tarde para se conseguir gerar uma cura plena, porque por mais que depois você vá ingressar em todos os tratamentos que a nossa tecnociência tem disponibilizado, se você não mexe na causa, você eventualmente vai vir a ter uma reincidência de um outro tumor, de um outro mal ou de um conjunto gigantesco de males, porque você não resolveu a causa, você mexeu num efeito, num sintoma, resolveu aquilo, só que através de uma
formulação operacional que gera vários danos e efeitos colaterais e depois, eventualmente, infelizmente, vai acabar aparecendo ou outro câncer ou outras disfunções ou outros vários problemas. Veja bem, não estou fazendo apologia contra a ciência que nós temos nem aos processos de cura atuais. Só estou indicando algo que acontece e como que a gente pode estar aprimorando, diminuindo a chance de desenvolver doenças, desenvolver câncer, aumentar a longevidade, aumentar a qualidade de vida, que é o que esse estudo vai estar, me indica que é assim pelo resumo, pelo abstract dele que ele vai chegar ali, beleza? Então, a autofagia, os mecanismos que potenciam podem ser um potencial alvo para modular, tá? Um potencial alvo quer dizer um propósito para você conseguir modular, ou seja, adequar, tá? Modular, porém módulos, tá? Adequar, ajustar a esperança de vida em animais, certo? Ou seja, aumentar a esperança de vida quer dizer o quê? Quer dizer que você consiga aumentar a vida, aumentar a qualidade de vida, realizando o jejum. Beleza? Isso tudo tem a ver também com você, na medida que você gera essa transformação toda, você também vai conseguir estar gerando o quê? Um processo interno de purificação, de alinhamento, e com isso você vai conseguir estar gerando uma maneira melhor de interagir com momentos desses que nós estamos passando, dessa crise de pandemia, e lidar melhor com isso tudo. No momento em que isso tudo acontece, fica mais fácil quando você está dentro do período de jejum, você conseguir uma conexão espiritual maior. Tá certo? Tá? Isso, eu não sei, provavelmente não é o foco desse estudo, só que se você começar a realizar o jejum e a praticar, assim como os muçulmanos o fazem, assim como os cristãos o fazem, assim como os budistas e todas as outras religiões e grupos esotéricos o fazem, todo mundo pratica o jejum, tá? Cada um com um propósito. Eu estou aqui assim, está fazendo uma avaliação mais direcionada a essa questão desse resumo aqui assim, que eu tive a sorte de estar encontrando, que você vai encontrar mais um caminhão se você for lá pesquisar, tá certo? Que está muito de acordo com a mensagem positiva que eu estou querendo te passar, tá? Aí ele vem aqui, ele tem que fundamentar isso dentro dos critérios científicos atuais, né? Ainda não existem indícios fortes para assegurar que estas inferências têm utilidade prática no nosso cotidiano, visto que são relativamente escassos os estudos em seres humanos. Ok, beleza. Tá? Relativamente escassos. Relativamente, tá? Ele aqui está fazendo referência à quantidade de estudos que são realizados pelas grandes corporações, tá, farmacêuticas, que conseguem gerar volumes de procedimentos de estudo que foram instituídos, como eu indiquei há pouco, dentro da fundamentação da nossa ciência, principalmente a partir de Descartes e de Francis Bacon, certo? Ali tem o berço da nossa ciência e ela vem evoluindo. Depois eles pescaram várias estruturas de produção de conhecimento, tá? De Immanuel Kant, que puxou isso de Newton, e aí desenvolveu-se essa ciência atual, ok? Beleza. Só que, se você pega, mesmo dentro desse contexto, tá? E vem aqui, ó, qual é o nome mesmo daquele cara? Deixa eu botar aqui, ó. Prêmio Nobel de Medicina, jejum. Vamos lá. Aqui, ó. Prêmio Nobel, pesquisa aqui, tá? Prêmio Nobel de Medicina, jejum. Aí me aparece aqui a opção de coisa, pá, vamos pegar essa aqui, a primeira resposta que me deu aqui no meu mecanismo de busca. Uma matéria, tem adblock,
Me pede para eu tirar o adblock para ele botar me encher de propaganda. Vem cá, senão ele não me libera. Ah, filho de acho. Tem que desabilitar o adblock para eu poder acessar essa parada aqui da Veja. Cadê você, adblock? Enfim, tem uma matéria aqui da Veja, só que a Veja não está me deixando acessar porque eu uso adblock, porque eu não gosto de propaganda, tá? Então, quem faz jejum vive por mais tempo, diz Nobel, esse cara aqui, ó, Yoshinori Ozumi, ganhador do Nobel de Medicina. Jejuar faz células se comerem. Tal mecanismo é renovador. Eu vou copiar esse link e vou colar aqui, se você quiser. Você pode ver aqui, tá? Tá falando que não tem pesquisa suficiente, não é isso? Ele tem que dizer isso para se precaver cientificamente, ok? Tá aqui, ó, essa matéria aqui da Veja. Quem faz jejum vive por mais tempo, diz Nobel. Tá? Se ele estivesse falando besteira, não tinha ganho um prêmio Nobel. Right? Aqui, ó. Esse aqui tá aí, ó, dentro dessa matéria da Veja. Tá aqui, ó, Veja, da Abril Cultural, Saúde. Ok? Jejum faz suas células se comerem. Isso te renova. Tá aqui também, ó. Copiar. Esse é o link da UOL Notícias. Certo. Tem mais uma opção aqui. Outra aqui, ó. Esse aqui. Incrível Clube. Não, peraí. Ciência Estadão. Vamos lá, vou copiar esse link também. Copiar. Aqui, ó. Ciência Estadão. Japonês vence Prêmio Nobel de Medicina 2016. Como se fosse uma competição essa parada, né? Enfim, paradigmas, paradoxos e paradigmas do nosso momento atual. Tudo é uma competição, enfim. Vamos lá, aqui, ó. Isso aqui tá ali, ó. Ciência.estadão. Notícia geral, japonês vence Prêmio Nobel de Medicina. O prêmio de Fisiologia ou Medicina é o primeiro da temporada do Nobel 2016. Desta terça-feira, 4, será anunciado o vencedor do prêmio de Física e na quarta-feira, 5, de Química. O prêmio Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira. Beleza, mas cadê? Japonês vence Prêmio Nobel de Medicina 2016. Jejum e o Prêmio Nobel de Medicina. Japonês Yoshino recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo descobrimento dos mecanismos de autofagia no sistema de reciclagem do organismo. Aqui, ó. O que é autofagia e o processo que pode fazer você perder peso. A autofagia foi descoberta na década de 60. Mas sua importância fundamental só foi recomendada após uma pesquisa que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina. BBC português. Aqui. Tá? Ok. E mais resultados, ó. Vem aí um caminhão de coisa. Educação. Física.com, bem-estar, autofagia. Prêmio Nobel de Medicina afirma que o jejum faz as células se comerem e isso te renova por dentro.
Aqui, ó. Jejum. Dá-lhe jejum. Laureados com Nobel de Fisiologia ou Medicina. Aqui, ó. Link da Wikipédia que te fundamenta quem ganha o prêmio Nobel de Medicina, ok? E aí vai, tá? Basta fazer a pergunta certa e ir no lugar certo, tá certo? Que você consegue respostas mais próximas àquilo que é certo, beleza? Vamos dar sequência. É relevante que a comunidade científica se continue a debruçar sobre este tema e que sejam efetuados estudos adicionais para que futuramente possamos confirmar e reconhecer se os seus benefícios são realmente determinantes para a nossa espécie. Bom, aí fica a questão. Ele tem que deixar isso em aberto, tá? Por uma questão jurídica, certo? Porque existem muitos outros interesses envolvidos. Enfim, esse não é o nosso ponto aqui. O nosso ponto aqui é sim, se a gente volta lá atrás, ó, aqui, ó, tirar o máximo proveito do que nos ocorre e utilizar o jejum com vários propósitos, certo? Um propósito para a gente conseguir aumentar nossa imunologia, um propósito para a gente conseguir ser mais saudável, um propósito para a gente conseguir emagrecer, um propósito para a gente conseguir se conectar conosco mesmos e um propósito da gente botar um propósito de limpeza, porque o jejum ajuda a gente a se limpar. Se limpar no corpo, se limpar na mente, se conectar espiritualmente. Certo? Nesse momento que a gente está passando, é extremamente importante que a gente consiga gerar esse processo de limpeza, de reconexão, e tanto da gente com a gente mesmo, a gente com o nosso meio, porque afinal todos nós somos seres humanos e todos nós merecemos sim sermos mais saudáveis. Eu te desejo saúde e paz e te indico que você faça o jejum. Tá aqui esse vídeo que eu acabei de gravar e está disponibilizando ele para você. Use, recomende, me dê o seu feedback, me critica, me elogia, fala comigo, me manda uma mensagem, você pode entrar no meu site, me manda um e-mail, lá tem WhatsApp, tem grupo de Telegram. Eu vou estar gerando um PDF com essas informações, disponibilizando para download no grupo do Telegram. Vai bastar você entrar lá e poder baixar esse PDF com todas essas anotações. Saúde e paz. Deus te abençoe. Tudo de bom. Até a próxima.